Organização não é burocracia, organização é previsibilidade. Voltamos, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto de Equilíbrio. Se você está chegando aqui agora nesse vídeo, eu sugiro que você volte um vídeo, no vídeo anterior, onde nós começamos a conversar sobre esse assunto, onde nós compartilhamos aqui algumas questões nossas mesmo, da nossa trajetória no empreendedorismo, e contamos um pouquinho de como nós organizamos a nossa empresa, e tudo que a gente aprendeu até hoje, nessa nossa caminhada. E a gente vem agora, nesse vídeo, como nós montamos o nosso plano anual, o nosso planejamento do ano de 2026, por exemplo, seguindo aquela ideia, que a gente conversou. Para quem não sabe o caminho que deve seguir, qualquer caminho serve. Então, partindo disso aí, a gente fez o nosso plano de ação. Nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês, tenho certeza que vai fazer sentido aí. E se você não fez, eu falei no último vídeo, se você já em abril agora de 2026 ainda não tem um plano de ação, tá seguindo aí só no feeling, é hora de você parar e fazer o plano de ação de vocês também. Com certeza, tudo que a gente vai conversar aqui, que a gente vai contar, vai fazer sentido, vai te ajudar muito. Exato. No último vídeo a gente falou muito sobre a necessidade de gestão de pessoas e tudo. Agora nós vamos avançar um pouco. A gente já identificou ali a importância de ter as pessoas certas nas cadeiras certas. Agora nós vamos para um outro ponto muito importante, que é o ponto de planejamento. O caminho, Que são os caminhos. E a gente vai entrar um pouco na parte prática mesmo. A gente vai, através das dores, das necessidades, das demandas que a gente teve, as dificuldades de encontrar as respostas, que toda vez que a gente busca um vídeo na internet, fala, você tem que se organizar e tal, mas como? Todo empresário sabe disso. Então, a gente tem como verdade, que a gente estava na capa de um livro que você leu, esqueci, falando sobre que as principais coisas são as óbvias. Então, é uma coisa óbvia. E nós vamos te mostrar agora e você vai entender. Vamos lá. E falando em óbvio, só para que a gente está batendo um papo mesmo, esse ano essa questão do óbvio fez muito sentido para a gente, porque às vezes a gente fica buscando fazer uma coisa muito extraordinária. Isso na vida da gente num contexto geral. Às vezes a gente quer fazer algo muito diferente. No empreendedorismo, eu quero criar um produto muito diferente, ninguém tem, fazer uma coisa muito extraordinária, muito fora da caixinha, quando na verdade as pessoas estão precisando daquilo que é óbvio. E a nossa vida, ela gira em torno do óbvio. Só que a gente fica tão querendo fazer coisa fora da caixinha, e eu não tô te falando que a gente não deve fazer, porque eu sou uma pessoa que pensa muito fora da caixinha. Mas o não óbvio abandonar precisa... o óbvio também, Não, na verdade, o óbvio precisa ser visto. Porque às vezes tudo que a gente procura tá lá. Um grande ponto que às vezes a gente, conversando com outros empresários, a gente vê a ausência completa é um planejamento anual daquela empresa, A gente volta um pouquinho, naquela questão de você ter uma meta, tanto pessoal, quanto de empresarial, quanto de equipe, a cultura da empresa, A empresa vai caminhar para onde, Qual que é o principal ponto, um objetivo da empresa, para onde eu quero levar a minha empresa, seja de faturamento, seja de mercado, seja de estruturação, de organização, Então, um dos pilares que todos nós temos que fazer é o seguinte, vamos lá, as primeiras dicas, Primeiro a gente tem que analisar qual que é o cenário que nós vamos enfrentar durante esse ano. A gente está aí no ano de 2026, O segmento de laticínio já tem um grande impacto nas oscilações de preço de leite. A época das águas, a época da seca, Tem a sazonalidade, As sazonalidades, isso aí para o laticínio já é algo corriqueiro. Na verdade, assim, para a gente começar a fazer o planejamento, a gente tem que parar para olhar para dentro do nosso segmento. Sim. Foi o que nós fizemos no nosso caso, vocês deveriam fazer no caso de vocês. Então, no caso do laticínio, o que o Wesley falou, sazonalidade, custo de insumos, venda. Tem algum período no ano em que a sua venda ela oscila? Se sim, por quê? Quando? Então, a reforma tributária, por exemplo, ela vai afetar a indústria de laticínios? Como? Como que isso vai me afetar? Então, antes de fazer um planejamento para o ano, a gente precisa olhar para o contexto do mundo, Ver as variáveis do ano, e aplicar aquele contexto que está acontecendo no mundo todo, em todos os aspectos, porque aí vai entrar as questões que a gente já sabe todo dia, que é no laticínio, sazonalidade e tudo mais, e ainda tem a reforma tributária.
Não, esse ano a gente tem reforma tributária, esse ano a gente tem... É um ano político. Política, esse ano nós temos Copa do Mundo. Copa, exatamente. Então, assim, são muitas questões que vão influenciar com certeza no segmento de vocês, bem como influenciam no nosso. E nós precisamos... Lá atrás, em dezembro de 2025, a gente precisou parar, sentar e pensar como que isso vai afetar a gente no ano que vem. Obviamente, ninguém tem uma bola de cristal ali, né? Para ter certeza de como vai ser afetado. Mas a gente precisa trabalhar com uma margem ali de... Com certeza, uma margem de erro, né? Dentro da nossa perspectiva. A gente, na verdade, sempre tem que se preparar para o pior e esperar o melhor. A verdade é essa, né? Então, assim, como que se inicia um planejamento? Você tentando criar uma previsibilidade do ano. Então, esse ano nós já temos fatores previsíveis aí que vão acontecer, né? Fora os outros imprevisíveis, né? Igual, infelizmente, teve aquela questão da guerra lá do Irã que afetou o combustível, isso pode vir a afetar as indústrias, enfim. Para isso a gente faz o caixa. Exatamente. Para esses imprevisíveis, então, caixa. Com base nisso tudo, vamos lá. Quais são os planos de ação que nós vamos criar? Então, esse é o principal, talvez... o ponto da criação de um planejamento anual. Primeiro, juntar com a sociedade, com seus sócios ou com o seu grupo ali, né, de maior confiança dentro da empresa, trazer todas as projeções ali de variáveis durante o ano, debater as necessidades de cada coisa e a partir dali começar o projeto. Tem gente que pega para planejar e simplesmente fala assim, esse ano eu quero aumentar em 30% o meu faturamento. Tá, mas como? Exato. Você vai aumentar. Aí, primeiro ponto, a gente fez isso, né? Olhou tudo que podia afetar e aí depois alinhar expectativas. Depois parte do objetivo. No nosso caso, a gente já conversou no episódio anterior que a gente partiu muito do faturamento. Então, para alcançar o faturamento X, o que a gente precisava de fazer? Como o produto que a gente tinha, né, em 2025, a gente tinha um único produto. A gente iniciou 2026 com 7 produtos. Então, como o único produto que a gente tinha seria afetado e o que a gente precisava fazer para poder trazer de volta essa receita que a gente, teoricamente, perderia com aquela mudança que aconteceria. Então, assim, é basicamente o que vocês precisam fazer também, né? Sentar os sócios, definir aí os objetivos. Aí vocês podem partir de objetivo de crescimento. Eu quero expandir para tais estados. Eu quero expandir as vendas. Aí você pode fazer também, igual a gente fez, com relação a faturamento. Pode escolher como que vocês querem fazer. Depois disso, vocês vão ter que definir, né? Que foi o que a gente fez. Beleza, eu quero faturamento X, como eu vou alcançar? E o faturamento que eu vou perder, como vou repor esse faturamento? E aí é hora de sentar, traçar as estratégias. Na verdade, junto com isso aí que você falou, a gente precisa sempre de dados, né? Um exemplo, por que a organização traz clareza? Né? Eu quero aumentar meu faturamento, por exemplo, em 50%. Ok, qual que é o seu faturamento hoje? Qual que é o ticket médio do seu produto? Qual o produto que você vende mais? Qual o estado que você vende mais? Qual o vendedor que vende mais para você? Você tem que aumentar a venda em quantos por cento em cima de cada produto? Isso tudo demanda informação. Clareza e informação. Aí vem de novo a questão da organização, né? Cai tudo dentro do ponto que a gente está trazendo aqui. Não adianta nada você criar um planejamento de faturamento e você não tem a mínima ideia do que você precisa fazer para alcançar ele, né? Porque aí a gente tem que criar o objetivo e plano de ação. No nosso caso, a gente criou um ticket médio em cima de todos os produtos. A gente treinou a nossa equipe de venda e a gente mostrou... Definiu metas, né? Definimos metas. A gente definiu a meta da empresa e depois a gente definiu as micrometas e metas individuais de cada vendedor para que, através das metas individuais deles, eles alcancem a meta da empresa. Exatamente. Mas para isso a gente precisava saber o ticket médio do nosso produto, o custo e tudo mais. Então, assim, foi o melhor ponto que você levantou, assim... Pra gente falar agora, é essa questão. Vocês também não vão conseguir fazer o planejamento, ele não vai ser eficiente, na verdade, se vocês não tiverem clareza de certas informações, como essas questões de margem, custo e tudo mais. Então, assim, se você está precificando o seu produto por feeling ou olhando o seu concorrente, por mais que você monte esse plano de ação, né, para o seu ano, ele não vai ficar de fato... Às vezes vender mais ali vai ser até um ponto negativo. Pode ser até um ponto negativo, na verdade. Então, anote isso aí. Vocês precisam organizar a questão de custo da empresa de vocês. Eu não vou perder a oportunidade, óbvio. O Grupo Equilíbrio faz isso aí para vocês em tempo real, com todas as informações reais, entregando uma reunião por mês com estratégias, com base nos índices levantados. São 7 índices. Ali você fica sabendo... Qual produto tem a maior margem, né, dentre os produtos do seu mix? Qual tem a menor margem? Se existe um produto que está te dando prejuízo, e olha, isso acontece
tá? Se existe algum produto que te dá prejuízo. A gente consegue identificar também quais os produtos e quais, através dos vendedores, o que cada vendedor vende, quais os produtos ele vende mais, quais produtos do seu mix ele não está vendendo, e a gente consegue também ver os clientes, né? Isso aí, para mim, eu acho que depois da margem, um dos melhores indicadores que a gente tem. Os clientes. Quais clientes estão comprando de você? Quais produtos eles compram? Ah, mas por que eu preciso saber disso? Porque se você tiver um plano de ação pronto para poder ser executado, quando você sabe qual produto tem a maior margem, você sabe aquele que te dá mais lucro, você pode investir tanto uma produção maior dele, quanto vender mais dele. E aí, se você sabe o que o seu vendedor está vendendo e o que o seu cliente compra de você, você pode muito bem visualizar como que está a venda daquele produto com maior margem e traçar uma estratégia sem custo nenhum, ou um custo mínimo ali de comissão diferente já previsto ali. Já, né? Você pode aumentar um pouco a comissão do seu vendedor. Isso é legal, sabe? Porque quando você fala assim para um dono de laticínios, vão aumentar a sua receita de faturamento, ele pensa o quê? Tem que ir para o estado tal, tem que ir para o estado tal. Às vezes ele aumenta dentro do próprio nicho, a própria cartela que ele já tem, né? Por exemplo, você sabe quais são os seus potenciais clientes dentro da cidade que todos os seus representantes atuam? Às vezes ele tem uma cidade de um porte de, sei lá, vamos citar uma cidade, Muriaé mesmo, vamos citar aqui Muriaé. Às vezes ele atende aqui 4 mercados. Tá, beleza, mas e todas as outras padarias? E todos os outros mini mercados, mercados de bairro, pizzarias, lanchonetes? Entende? O potencial de venda que está ficando para trás. Um outro ponto importante que a gente traz com isso, com esse relatório, né? Que traz para nós ali para quais clientes os seus representantes comerciais vendem e quais produtos que ele vende para cada cliente. A gente consegue ver qual cliente, o produto que ele está deixando de vender. Qual que é a importância disso? Às vezes o representante comercial vai lá, bate a meta dele, está satisfeito com a meta pessoal dele, mas ele não está nem um pouco vestindo a blusa da empresa. Ele não está se importando com a meta da empresa. Então ele vai ali, vende um produto ali fácil de vender, vamos supor, vai lá uma mussarela lá, joga um preço qualquer de mussarela lá, e o produto que traz a maior margem para a empresa mesmo está ficando de fora. Você entende que tudo isso que a gente está falando, desse planejamento, ainda está ligado a pessoas? Por quê? Porque você precisa ter boas pessoas para executar. E na questão da venda, por exemplo, você precisa liderar os seus vendedores. Quantos laticínios que a gente vai, que eles, quando a gente pergunta assim, quem é o seu vendedor aqui? Ele nem sabe às vezes quem é. Às vezes tem um vendedor. Mas o cara, ele não é vendedor. Ele é uma pessoa que está ali... Na verdade, ele tem os vendedores, são os tiradores de pedido, que ele considera como vendedor. E tem aquela pessoa, uma única pessoa ali dentro do laticínio, tentando a todo custo abrir mais uma rede, mas sem nenhuma estratégia, sem nenhum indicador, sem nenhuma ideia daquilo que está fazendo. Só quer mais um lugar para poder vender, né? Isso por quê? Porque falta também a liderança. Alguém olhando aquilo todo dia, definindo metas claras para eles, né? Um acompanhamento. Eu acho importante a gente falar também, igual, por exemplo, definimos a meta financeira, definimos o ticket médio, definimos os produtos que a gente quer fortalecer, o mercado que nós vamos atuar ali. Agora vamos para o próximo passo, né? Que é um outro passo de organização, né? Às vezes a necessidade da criação do setor comercial. Isso aí que você acabou de falar. Às vezes um líder comercial. Isso aí talvez seja a grande ferramenta e foi a mudança de chave para a nossa empresa. A gente aprendeu, na verdade a gente sempre soube que venda era super importante. Pelo menos no nosso caso, ela foi negligenciada por muito tempo. Por imaturidade, né? O que acontece? A gente fica tão preso naquilo que a gente conversou. Né? A gente fica tão preso na rotina, em resolver problemas do dia a dia. A desorganização trazia pra gente essa demanda de ter que resolver problemas todo dia, resolver. Não sobrava tempo para a gente pensar que a gente tinha que vender. Sempre tivemos, né, sem prepotência nenhuma, um produto muito bom, sempre tivemos uma entrega muito boa, mas a gente não vendia. E aí a gente entendeu, venda é basicamente 90% da empresa. Se você não vende, você não tem cliente. Se você não tem cliente, não adianta ter bom produto. E venda não é colocar um monte de tiradores de pedido rodando e indo nos supermercados e tirando pedido. A venda é estratégica e você precisa acompanhar. Né? Dentro da sociedade aí, deve ter um dos sócios que tem essa facilidade para poder liderar um setor de venda. Se não tem, contrate alguém, mas fique junto com ele. Porque é um dos setores assim, mais importantes da empresa.
Porque não adianta ter bons produtos, né? Ter uma gerência. Não, Josi, tudo que vocês estão falando aí eu já faço. Para mim é natural, eu já sou super organizado, a minha equipe é organizada, eu sou organizado, eu tenho plano de ação, a gente tem tudo isso. Mas Mas está batendo as metas? Exato. Tem metas? Mas está acompanhando, de fato? Está liderando a equipe? Pois é. Isso é legal porque a gente... Acho que foi o Flávio Augusto que falou, né? A gente teve na palestra dele, ele falou, rapaz, venda é tão importante que se a Coca-Cola parar de vender, ela quebra. Pois é verdade. Isso é tão óbvio, né? Mas você para pensar assim, rapaz, mas a Coca-Cola, com toda a estrutura que ela tem, todo o patrimônio, todos os ativos, todas as reservas que ela tem, e é óbvio, se você não vender, você não avança, né? E o que acontece também? Às vezes os próprios empresários, isso eu falo por mim também, né? Às vezes a gente acaba acomodando. Você está num perfil ali que você fica assim, rapaz, está muito bom, está bacana, estou estável. Aí cai no risco da estabilidade, né? Justamente porque existem cenários que a gente não prevê. Exemplo, mais uma dica importantíssima, né? Para todos nós, todos os empresários, independente do nicho que atuem, né? A reforma tributária está aí. Então, nem o próprio governo que está promovendo essas alterações da nossa lei tributária, ele ainda sabe ao certo como tudo vai funcionar. Na verdade, ele deve saber como 30% a 40% das coisas vão funcionar. Isso que já estamos vivendo a reforma tributária, né? Já está em vigor, né? Eu acredito que realmente, isso que você está falando realmente é verdade. Por quê? Porque a apuração assistida ela já está funcionando. A apuração assistida é o novo modelo de apuração que a reforma tributária traz, tá? Então, o governo vai captar suas notas, tanto de entrada quanto de saída, e teoricamente o governo vai fazer a apuração ali dos seus impostos, débitos, créditos e tudo mais. E a gente já está acompanhando essa apuração assistida acontecendo em tempo real. Ela está em teste já no ano de 2026 em todas as empresas que já mudaram o cadastro delas ali. Já estão emitindo nota com a nova classificação tributária. E se a gente acompanha isso, né, nós estamos acompanhando, e a gente vai trazer um conteúdo mais específico sobre isso, conteúdo né, só Wesley? disso, A gente vai trazer um conteúdo só disso, por isso que eu tô passando assim muito rápido. Mas só já te ligando um alerta aí, fazer uma pergunta para você refletir, né, na verdade. O que você acha da própria Receita Federal apurar os seus impostos? Você confiaria? Se o cadastro está pronto para isso? Do seu fornecedor, tá? Porque não é só o dele, ele tem que controlar o fornecedor também. Exatamente. Por isso a necessidade da organização. E será que o próprio sistema da reforma da Receita Federal está pronto para isso? Pois é. Com certeza não. Por quê? Eu estava olhando a apuração de um cliente que vende mussarela. Todo mundo aqui sabe que mussarela é a alíquota zero para PIS e COFINS. Ele está lá com um débito gigantesco de mussarela. Porque ele emitiu a nota errada, provavelmente, com código errado. Um cliente que chegou para a gente recente, errada, né? Classificação errada. E o sistema da Receita, ele não faz leitura se está certo, se está errado. Do jeito que vai, ele vai apurar. A reforma tributária é o que você estava falando, né? A reforma vem trazendo muitas coisas que nem eles sabem ainda. Não, eles não sabem. Por exemplo, já era para o split payment provavelmente entrar em vigor junto 2027, com a apuração assistida. Ele nem vai entrar em vigor ainda. Então, a Receita Federal está aumentando ainda, né, com aquela lei complementar 224, salvo engano, né, da redução linear. Ela está mexendo na redução de PIS e COFINS, sabendo que o PIS e COFINS vai acabar agora, sem alterar SPED, sem alterar nada. Então, a Receita Federal está colocando a reforma tributária em prática, sem ela estar totalmente preparada. Se nem a Receita Federal está preparada para isso, entendeu? Olha a necessidade de organização que as empresas têm que ter, sabe? Então a gente fala assim, para a gente apanhar pouco, a gente tem que estar muito certo. Porque as empresas vão tomar um impacto, tá? Aí vem outra dica muito importante para todos vocês, tá? É a questão de planejamento. Gente, a gente vai ter uma necessidade, todos os segmentos do Brasil, de fazer caixa, tá? Todo mundo que faz apuração de imposto, principalmente por débito e crédito, que são as empresas de lucro real ou presumido para o ICMS hoje, né? Depois vai ter uma alteração já a partir de 27, a gente vai ter a necessidade de fazer caixa, porque a Receita Federal já vai disponibilizar algum crédito para a gente. Só que em janeiro, por exemplo, a gente não vai poder abater os créditos de entrada dentro da própria apuração, os créditos do próprio mês. Eles vão ficar retidos ali até que os nossos fornecedores paguem, então esses créditos do mês de janeiro vão entrar só no mês seguinte. Então isso aí é uma demanda de caixa. Nós vamos precisar de caixa. Então isso é uma preparação que a gente precisa de ter. Nós do grupo, a gente dando já uma opinião, né? Uma possibilidade de vocês fazerem. Essa questão do caixa é uma questão óbvia, né, Wesley?
básica. Óbvia, mas que poucos estão se preparando para isso. O que eu quero dizer, assim, que a gente está falando aqui hoje sobre organização, gestão e tudo mais. Começamos a falar ali sobre o planejamento anual. E aí entramos nessa parte, né, que para você ter um planejamento eficiente, para que você consiga, na verdade, executar o planejamento, você precisa também de dados, né? Então entra precificação, margem e tudo mais, e agora entra também a variável que a reforma tributária traz. Aí tem a questão do caixa que você trouxe agora. O caixa é uma questão organizacional básica. A maioria não tem. Se você perguntar, tem caixa? Não tenho. Falam na maior naturalidade, mas na verdade o natural é ter caixa. De no mínimo aí 6 meses. No mínimo. Isso aí no melhor cenário possível. A gente vai ter que ter um caixa. Quando a gente fala de caixa, pessoal, não precisa de ser um caixa total da empresa, do custo operacional, do custo fixo, né? A gente fala de um caixa ao menos de 6 meses aí, de um caixa tributário. Tá? Você vai elaborar ali quanto que você teria que pagar imposto sem utilização de crédito nenhum, e a partir dali você tem que elaborar uns 6 meses de caixa. Eu sou a favor, na verdade, do caixa total. Não, eu também. Também. Mas no mínimo um caixa tributário é essencial. E como que a gente planejou, né? Nós vamos falando como que nós fizemos, para vocês terem ideia de como vocês podem fazer também. Né? A gente tira hoje 10% de toda a receita da empresa por mês, ela é aplicada num fundo, né? E aquele ali é o caixa que nós vamos constituir até o final do ano. Mas fora isso, a gente já tem um caixa de 3 meses rodando. Exatamente. A gente já hoje fora da aplicação, né? Fora da aplicação, a gente tem um caixa de 3 meses que cobre todas as nossas despesas. Exato. Então, se a gente ficasse 3 meses sem receber nenhum centavo, a gente manteria a empresa por 3 meses. Além disso, a gente tem um caixa investido, que na verdade, a gente inseriu um valor inicial, investiu um valor a mais inicial. E todos os meses a gente coloca um vai valor aportando. Isso é importante. 10%. Isso é importante para quê? É como se fosse um seguro. Tomara que a gente nunca tenha que mexer nele, né? E, na verdade, para isso acontecer, Wesley, legal que a gente está compartilhando da nossa experiência, a gente precisou mudar a mentalidade. Muito. Né? Para isso acontecer, precisou acontecer uma mudança de mentalidade, que é algo muito comum entre os empresários. É você enxergar, na verdade, a empresa como empresa. Você como um funcionário da sua empresa. Talvez o funcionário... Obviamente, não vou falar talvez não. Obviamente, o funcionário que ganha mais. Mas você é tão funcionário quanto os seus funcionários. Tão colaborador quanto os outros colaboradores. Você não pode enxergar a sua empresa como um banco seu, pessoal. A empresa não é um banco nosso. A gente tem um salário fixo lá, nós temos, os nossos colaboradores têm, e o dinheiro que entra naquela empresa é da empresa, não é nosso. Exato. Tem que existir esse dinheiro também lá para a empresa ter autonomia, para ela poder fazer investimento. Se aparecer, surgir alguma... Tanto pode surgir uma coisa ruim, é uma coisa inesperada, quanto pode surgir também uma oportunidade. Aí vem uma outra necessidade de organização, tá? E a gente vai entrar no princípio contábil, que é o princípio da entidade, tá? O que é o princípio da entidade? É simplesmente o que é da empresa, o que é seu é seu. Fim de papo. A empresa te paga o seu prolabore, você é pago para trabalhar pela sua empresa, né? Aquele famoso velho da Havan, ele fala, empresa é milionária, sócio pobre. Sim. Sabe? CPF, então, CPF, assim, CNPJ, CNPJ. CNPJ, CNPJ. Quanto mais a sua empresa crescer, mais você vai ter uma segurança ali, né? Por trás disso tudo. Então, isso aí é um outro ponto de organização importante. A gente já deu um monte de dica aqui, né? Claro que, volta a falar, nós estamos sempre em constante aprendizado. A gente conversa com muitos empresários, muitos donos de laticínios, empresários de outros ramos, né? A gente sempre traz uma novidade, a gente sempre aprende alguma coisa nova, a gente sempre aplica alguma coisa nova. Então é importante também ter essa comunicação, né? De você visitar, às vezes, um concorrente que não é seu inimigo, né? Às vezes está um concorrente, ver uma gestão dele diferente, alguma coisa que esteja funcionando, né? Eu acho que é importante também a gente ter essa experiência. Sim. E se fez sentido, né, para vocês tudo que a gente veio conversando aqui no episódio anterior, nesse episódio também, se faz sentido para vocês aplicar, se você se identificou com alguma dessas questões que nós falamos, né, do que nós fazemos, enfim, pode chamar a gente para a gente conversar, a gente pode trocar uma ideia também. Nós temos também uma mentoria dentro do grupo, onde a gente ajuda, né, a empresa a traçar esse plano de ação, envolvendo todos os indicadores que precisam ser envolvidos dentro dessa operação, né, que é a questão da precificação e tudo mais, a questão dos índices,
né, Gestão fiscal, contábil, gestão fiscal, comercial, isso aí, marketing. Isso aí. Então, se fez sentido para vocês, pode deixar aqui nos comentários. Na verdade, acho que na descrição tem os nossos contatos, né? Tem as redes sociais, tem o WhatsApp também. Então, chama lá que a gente vai conversar com certeza. E se você quiser levar a gente também para fazer aí uma palestra, às vezes na sua empresa, na sua cidade, sobre reforma tributária, o que a reforma tributária já tem de aprovação que vai impactar a sua laticínio, pode chamar a gente aqui também, né? Isso aí. Que a gente está disposto. No próximo episódio a gente fala de regime tributário, né? Regimes tributários, Simples Nacional, lucro real e lucro presumido, benefícios e desvantagens de cada regime, como você identificar o melhor regime para sua empresa, ter mais clareza sobre essa escolha, parar de... Ficar no escuro ficar ali, no escuro, de parar de decidir o regime pelo que o outro, simplesmente o que a pessoa fala para você. Porque, na verdade, quem tem que tomar essa decisão é você, porque os ônus e os bônus da empresa são todos seus, né? Exato. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Até mais. Até a próxima.